E aí, vai começar no ramo do Pegmonte e quer saber tudo o que você precisa saber antes de começar no Pegmonte? Fica nesse vídeo que eu vou te contar tudo o que ninguém te conta. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Tudo certo? Tudo jóia do lado daí? Aqui tá tudo bem, graças a Deus, com muito trabalho, né? Tô sumida por aqui, mas resolvi aparecer. E faz tempo, pessoal, que eu tô pra gravar esse vídeo pra vocês, mas eu não tava conseguindo. Mas hoje eu consegui! Então já deixa o like aí pra mim, por favor, porque eu tô vindo aqui pra ajudar vocês, pra compartilhar com vocês essa jornada, né, de empreender no Pegmonte. Então, valoriza, amiga, aí, já deixa o like, já se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos que virão, que eu prometo para vocês que eu vou tentar gravar mais, tá bom? E o tema de hoje, pessoal, é muito legal, é muito importante, né? São coisas que você precisa saber antes de iniciar no Pegmonte. Coisas que às vezes ninguém te conta, que você não faz ideia, né? Que você tem uma ideia diferente às vezes, e eu vou te falar nesse vídeo. Então vamos lá, peguem aí papel e caneta para vocês saberem, né? Tudo que você precisa saber antes de iniciar no Pegmonte. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, não subestime o trabalho. É real, pessoal. Não ache que você vai trabalhar apenas no final de semana, que você vai lá separar os kits e é só isso que você vai fazer. Não, não é. Por favor, você tem que entender que tem muito trabalho, né, por trás do Pegmonte. Tem a parte de compras, tem a parte de postagem, porque se você não postar, se você não ir atrás do seu cliente, ninguém vai saber que você tá trabalhando com isso. Então você tem que fazer o seu marketing, você tem que divulgar o seu trabalho. Eu vou fazer um outro vídeo, pessoal, falando mais sobre isso, sobre as redes sociais como ferramenta de trabalho no Pegmonte, tá? Então, se você quer que eu faça esse vídeo, deixa aqui nos comentários, né, as suas dúvidas já sobre esse tema, que eu vou falar mais sobre isso. Mas é isso, pessoal. Tem muita gente que subestima e até desiste depois do Pegmonte, porque pensa assim: ai, nossa, é muito trabalhoso. Ai, meu Deus, tinha que lavar as capas vinham todas sujas. Ai, nossa, era muita encheção de saco de cliente, tarde, não sei o quê. Enfim, tem gente que subestima o trabalho, né? Que não entende que você vai ter que fazer foto, né? Você primeiro vai ter que fazer a compra. Primeiro de tudo, né? Começa com as compras. Você vai ter que fazer compras para aumentar o seu acervo, para você ter ali disponibilidade de temas, enfim. Quando você tem os temas, se você não tiver foto, como é que você vai mostrar para o seu cliente? Além da foto, você tem que ter um catálogo claro, né, bem explicativo, onde o cliente entenda o seu produto, entenda o que vai no seu kit, né, o que você proporciona, o que não vai, né, você tem que focar em atendimento também, ali, geralmente, né, a maioria é por WhatsApp, até quem tem uma empresa, uma loja de Pegmonte aberta ao público, a maioria do atendimento é pelo WhatsApp, né, nesse ramo do Pegmonte, então você tem que saber que você vai ter ali um tempo, árduo na frente do celular, editando foto, postando, montando catálogo, né? Atendendo o cliente e fora o trabalho manual que você vai ter. Você vai ter que sim lavar as capas, vai ter que fazer a manutenção do seu espaço, né? Organizar, separar tudo que voltar, você vai ter que limpar, guardar de novo, manutenções, enfim. Né? Tem gente que subestima o trabalho. Se você compra mesas aí em cru, você vai ter que pintar, né? Você compra, às vezes, por exemplo, como erro, eu confecciono meus bolos, né? Eu não compro os bolos pronto. Então, é outro trabalho que você vai ter que fazer. Sou eu que pinto as minhas mesas, eu compro as minhas mesas cru. É outro trabalho que eu tenho. Display, eu faço os meus display. Então, né, tudo isso é trabalho e tem trabalho para semana inteira, pessoal. Se você aí se dividir, você vai ver pelo menos meio período. Não, com certeza meio período de trabalho ativo, né, de operacional.
Aí depois a gente tem a parte, que nem hoje, na parte da manhã, agora tô gravando pra vocês, é meio-dia. Na parte da manhã eu não fui pro operacional, não fiz foto, não fiz... não guardei material, não lavei, tenho capas pra lavar, não fiz isso, porque eu tava respondendo cliente, fazendo contrato, tava fazendo post, então eu tava em outras demandas, né? Mas a demanda é grande, são divididas em várias etapas, mas não subestime o trabalho. Tem gente que acha que pode, né, trabalhar o dia inteiro em outro lugar e conseguir ainda dar conta do Pegmont à noite no final de semana. Eu acredito que pode sim, você consegue se você tiver muito, né, uma boa disciplina e tal, mas eu acho bem complicado, tá? Eu até pensei, eu sou pedagoga, né? Pensei em voltar a dar aula, mas seria meio período, pessoal. Porque realmente todos os dias, o dia todo, não teria como. Eu não consigo me ver, porque eu tô sempre refazendo fotos, sempre refazendo as coisas que eu já fiz, atendendo cliente, enfim. Não subestimem o trabalho. Primeira dica pra você, se você acha que não vai ter trabalho com o Pegmont, desiste, nem começa. Porque assim como todo trabalho, tem trabalho, pessoal. É um trabalho, trabalho dá trabalho. Então esquece que você vai só separar o kit, tá? E mandar pro cliente, depois guardar. Não é só isso, não. Tem muito trabalho envolvido por trás. Não subestime o valor que você vai precisar investir. Gente, às vezes a gente acha que vai investir ali, né, nos cilindros, nas capas, e aí já vai ser sucesso de cara. Não é tão fácil assim. Às vezes você vai investir, você vai comprar alguma coisa e você vai ter certeza de que aquele kit, que aquele tema vai sair e não vai sair. Às vezes você vai comprar algo ali que você acha que vai agregar valor pro seu Pegmont e não vai sair, né? E depois, mais pra frente, você vai ver que ele sai, né? E aí você vai ter que sempre estar investindo. Fora que às vezes a gente compra um trio de cilindro e a gente acha que ele vai durar, assim, eternidade. E não, pessoal, às vezes tem manutenção, a parte de cima do cilindro solta, o cliente pode molhar. Ah, é claro que você vai ter que cobrar isso do seu cliente, mas você tem que ter em mente que nem sempre você vai ter prejuízos que são ressarcidos pelo cliente, entendeu? Nem tudo que acontece você consegue ter um ressarcimento do cliente. Por exemplo, é coisa de uso, entendeu? É algo que às vezes se estraga com o tempo, né? Tudo você aí na sua casa. Você tem um tênis, você compra um tênis, você usa o tênis, tem hora que ele chega ao prazo de validade dele, não vai dar mais pra você usar, seja assim, com roupa, a roupa vai desbotando, vai criando bolinha, vai, né, dando furinho. E isso acontece com o seu material do Pegmont. O seu tecido, ele vai ficar, às vezes vai aparecer uns furinhos, vai desfiar, o cilindro vai soltar, você vai ter que fazer manutenção, vai ter que comprar outro, porque aquilo lá já fez todas as manutenções que você podia fazer. Tem na hora de substituir, mesa, display, todos os itens, bandejas, boleiras, quebra, trinca. Não só o cliente pode derrubar, mas você mesmo às vezes pode derrubar. Fora que, pessoal, sempre vai ter novidades, né? Sempre vai ter novidades no mercado. Aquela capa de quem usava lá atrás das princesas não é a mesma que estão usando hoje em dia, né? As princesas estão mais cult, mais fofinhas, né? Agora estão as imagens com essa inteligência artificial. Então, o que se usava lá atrás não se usa mais, né? O exemplo é aqueles móveis provençais, que foi como começou o Pegmont, né? Lá atrás, há 10 anos atrás. Acho que até mais, né? Nem sei dizer pra vocês, mas lá atrás, acho que é 10 anos mesmo, que eu lembro que foi o primeiro aniversário do meu sobrinho, que a gente pegou um kit, meu sobrinho não, né? Filho da minha prima, primo de segundo grau. A gente pegou um kitzinho pra comemorar o aniversário dele e era provençal. E hoje não se usa mais aqueles móveis provençais, sabe? Aqueles painéis assim que tinha os quadradinhos pra colocar os balões. Eu não sei aí quem já viu esse tipo de material, quem já alugou, né? Ou lembra de algum aniversário que teve
esses móveis, não tá mais. Então, assim, o que usa esse ano, talvez ano que vem não esteja usando, no outro ano não esteja usando. Tem coisas que perduram, sim, por um bom tempo, mas nem tudo. E aí a gente precisa tá sempre atualizando, se reinventando, não é mesmo? Então, não subestime que você, o custo que você vai ter de investimento. Não acho que você vai comprar um kit ali, uma capa, e você vai usar 100 vezes aquela capa, vai ser eterna aquele kit. Não vai ser eterno, gente, nada é eterno, tudo tem o seu prazo de validade. Aí eu mesmo comprei várias capas lisas, né? No começo eu não comprava muito o kit completo de sublimação, eu usava bastante capa lisa de cilindro. Várias capas minhas de cilindro foi furando, sabe? A pontinha, por conta do grampo do cilindro, até o preguinho mesmo, né? Então, tipo, tem que comprar outro, entendeu? Você acha que você vai aumentar o seu estoque, na verdade você tem que, às vezes, refazer aquilo que você já tem. Então, não subestime o valor que você vai gastar. Não ache que vai ser só lucro, tá? Tem que estar sempre investindo. Esteja preparado para atender todo tipo de cliente. Infelizmente, a gente não vai ter só clientes maravilhosos, educados, né? Simpáticos, que valorizam o seu trabalho, que valorizam o seu material. Infelizmente, não, pessoal. Infelizmente, a gente vai encontrar cliente folgado, cliente mal-humorado, cliente desleixado, né? Cliente porco, muitas das vezes, que vai mandar as suas coisas assim. Você tem hora que você vê e você pensa assim, cara, eu vou desistir desse negócio. Já aconteceu comigo, entendeu? Mas faz parte, né? Eu sou abençoada. Eu acredito que a maioria dos meus clientes são, assim, impecáveis. A maioria dos meus clientes devolvem, assim, as capas, às vezes, parecendo que nem usou, sabe? Só vem suja embaixo mesmo, que é porque fica encostado no chão, né? A maioria dos meus clientes são, assim, excelentes. Não tenho muito o que reclamar. Mas, de vez em quando, tem aqueles que vêm, assim, que, Jesus, dá vontade de chorar. Literalmente, dá vontade de chorar. Tem cliente desleixado, sim. Mas pior que o cliente desleixado que não cuida do seu material é aquele cliente que é folgado. Que acha que pode falar com você de qualquer forma, que você é obrigado a atender ele na hora que ele quer, na hora que ele, entendeu? Que ele pode devolver fora do horário do contrato, enfim. Então, a gente tem que ter um preparamento emocional, né? A gente tem que estar ali com o emocional, com a mentalidade boa para ser um bom atendente, para a gente saber, né, lidar com todo tipo de cliente. Então, é muito bom, né, se todos os clientes fossem maravilhosos, educados, mas não é a realidade, pessoal. Tem cliente que vai te tirar do sério, sim. Eu lembro, acho que de uma das primeiras clientes, assim, que foi bem folgada. Ela me ligou. A maioria das pessoas manda mensagem. Eu já não gosto de atender ligação de quem eu não conheço. Aí ela mandou mensagem, eu demorei um tempinho pra responder, tipo, 2 minutos, 3 minutos ela ligou. Aí ela já começou assim, porque minha filha é insuportável e não sei o quê. Uma voz assim, bem, sabe? E aí eu fiquei, tá, filha, né? Que é insuportável, sei. E aí ela começou a falar o que ela queria, assim, 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 cheia de historinha. No dia seguinte, ela ligou de novo. Queria falar sobre outra coisa. Ah, porque assim, aí depois ela reclamou do tamanho do tapete. Ai, porque o tamanho do tapete não foi o que você falou. Eu falei, foi sim. Ela falou, o tapete era muito pequeno que você enviou. Eu falei, o tapete é exatamente o tamanho que eu te falei, 1,5 por 2. Ai, não é? É menor? Aí, tudo bem, devolveu, reclamou, né, da dia da devolução, sendo que tava em contrato. Ela causou com tudo. Com tudo aquela mulher causou. Passou 3 dias depois, ela me liga de novo. Eu não estava em casa, estava comprando balão. Ela me liga de novo, ela estava afirmando que antes disso,
ela, antes de pegar, ela queria saber como que fazia a guirlanda de balões. Cara, é um serviço que eu presto, certo? Eu tenho a opção da pessoa adicionar os balões no kit Peg Monte. Aí ela não quis contratar o meu trabalho, o meu serviço, né? O serviço do trabalho da guirlanda de balões. E ela queria que eu ensinasse ela a fazer, entendeu? É como você ligar pra uma pessoa que faz bolo e pedir pra ela passar a receita do bolo, te ensinar a fazer o brigadeiro. Gente, é absurdo, né? E ela falou, quantos balões vai pra fazer o meio arco? Aí eu dei uma resposta pra ela bem profissional, né? Falei, olha, depende da polegada dos balões, depende do tamanho que você quer inflar os balões. Enfim, eu dei uma resposta pra ela, assim, bem profissional, pra ela entender que é algo profissional, né? Se ela quer fazer do jeito dela, ok. O cliente não é obrigado a contratar todos os meus serviços. A maioria dos meus clientes não contrata balões. E tá tudo bem, tá tudo ok. Só que eles têm que respeitar que eu trabalho com isso e não pode me pedir pra ensinar eles a fazer, não é mesmo? E aí, ela já tinha feito isso antes. Aí, quando devolveu, reclamou do tamanho do tapete, reclamou do dia da devolução, do horário, enfim. Tudo isso. E aí, 3 dias depois, ela me liga afirmando que o inflador de balões dela tinha vindo com o meu kit. Ai, meu filho devolveu e foi o inflador de balões junto. Eu falei, olha, não encontrei nada, eu não estava em casa, né? Não encontrei nada, achei que poderia ter ser aquele manual, né? Ela mandou a foto, era um inflador elétrico. Como que eu não vou ver um inflador elétrico? Gente, tudo que vem, né, sem querer do cliente, eu vou avisar imediatamente, se eu vou ficar com algo que não é meu. E ela afirmava, ela tinha certeza, não estava dentro dos cilindros, eu tenho certeza, não sei o que, eu emprestei, não é meu. Ela afirmava, ela tinha convicção de que ela tinha enviado o inflador elétrico dentro do cilindro. Então, assim, tem cliente que é muito chato, que vai te dar dor de cabeça. Tem cliente que você vê assim, já. Ai, meu Deus, quase que eu derrubei. Então, assim, tem cliente que é muito chato e que vai te dar dor de cabeça lá no começo já. Sabe, na conversa, você já vê que vai dar dor de cabeça? Tem cliente que eu já até corto. Hoje em dia, eu aprendi a selecionar os meus clientes. Tem cliente que eu falo, ó, esse daqui vai me dar muita dor de cabeça pra pouco dinheiro, entendeu? Que é kit que nem vai dar muita diferença. E a dor de cabeça que vai me dar é tão grande que eu já corto, já falo que não tem, não tá mais disponível. Porque tem cliente que realmente te tira do sério, tira a sua paz, né? E isso, gente, acontece em todo lugar, tá? Não é só no Peg Monte, qualquer loja, qualquer comércio ali, né? Qualquer prestação de serviço, né? Vai ter cliente chato, vai ter cliente legal, vai ter cliente educado, vai ter cliente mal educado, enfim. Esteja preparado, tá bom? Uma dica, pessoal, para os clientes mais difíceis é perguntar pro Gemini, sabe? Vai lá no chat GPT e pergunta como eu respondo esse cliente. E isso eu fiz ontem, eu acho. Foi ontem. Cliente entrou em contato comigo, queria uma decoração adulto, ela não sabia a cor, não sabia o jeito que ela queria, não tinha referência de nada, ela queria saber tudo que eu tinha. Enviei para ela as opções, aí ela falou as quais ela gostou, enviei o catálogo exato daquela decoração. Aí ela perguntou se eu entregava, se eu montava, como que era, que funcionava. Expliquei para ela que a gente tinha 2 opções. A gente tinha a opção do Peg Monte, onde o cliente é responsável pela retirada, montagem e devolução. E tem a opção de decoração, né, onde a gente vai até o local, a gente monta, né, está incluso os balões, a gente vai, retira, faz as personalizações que for, né, que o cliente desejar. E aí ela não gostou da resposta que eu dei. Ela falou assim, tá bom, pelo jeito não tá com vontade de atender. Aí eu peguei e mandei pro chat, como que eu vou responder essa cliente, né? Aí ele me deu uma resposta lá, mandei pra ela, e aí no final ela falou, tá bom, obrigada. Enfim. Pessoal, não é fácil. Bom, pessoal, agora número 4. Seja profissional.
Galera, é muito importante você não ser amador. Por mais que você esteja começando agora, não começou, vai começar, tá planejando, tá pensando, tá pesquisando sobre, já comece como um profissional. Não seja amador. Não envie as fotos soltas pro seu cliente sem ele saber do que se trata, o que, que vai em cada, né, no seu kit, o que compõe no seu kit. Às vezes você trabalha com um único modelo, padrão, talvez, mas não manda para ele só a foto solta, entendeu? Manda um negócio bonitinho, um PDF, né? Manda ali a descrição. Tenha uma metodologia, né? Metodologia não. Tenha tenha processos, né, iguais, padronizados, gente. Primeira coisa de tudo é padronização. É isso que diferencia um amador de um profissional. Padronização. Então, você tem que, se o kit dos heróis, né, vai 3 cilindros, vai o painel circular de 1,5 m, vai 4 bandejas, vai um vaso, vai um tapete, aquilo ali você tem que manter para todos os outros, tem que ter uma padronização, você tem que ter um padrão de atendimento. Assim que seu cliente entra em contato com você, tem que ter uma mensagem ali automática, né, para você direcionar ele, né, para esclarecer aquilo que ele quer, né, para data que ele quer. Então você tem que ser profissional. Além de facilitar a sua vida, vai trazer mais confiança para o seu cliente, entendeu? O cliente, quando vê que você é profissional, que você não é amador, ele confia mais no seu trabalho. Quando as informações estão claras, quando você tem um horário de atendimento específico. Por mais que você atenda na sua casa. Eu atendo na minha casa, pessoal. Na parte da frente da minha casa fica as minhas peças, né? O meu acervo. E não é aberto ao público, as pessoas não entram lá. Porém, eu tenho um horário de atendimento. Eu atendo, né? A pessoa pode vir retirar o kit das 9 às 18 horas, de segunda a sexta. Tem sábados que eu abro exceção, que eu atendo o cliente, porém não fica disponível, isso não fica no contrato, porque às vezes eu vou fazer montagem, às vezes eu tenho uma viagem, alguma coisa. Então, se o cliente, por exemplo, me chama na sexta-feira, no sábado eu não tenho nada, não tem nada marcado, ele quer vir retirar no sábado, eu atendo até meio-dia, entendeu? Eu tenho estipulado ali, das 9 ao meio-dia. A festa é no domingo, o cliente vai contratar balão, que é a guirlanda de balões delivery. Eu também atendo no sábado, mas até o meio-dia. Então você tem que ter um horário fixo ali. Você não pode deixar o cliente vir, não é porque é na sua casa, ele vem 10 horas da noite, entendeu? Ele vem no domingo. Se você quer trabalhar assim, ok. Mas isso acaba ficando mais amador, entendeu? Não fica profissional. Todo profissional, galera, tem horário para abrir e fechar uma empresa, tem horário de atendimento, tem padrão, entendeu? Tem que ter um padrão ali para você ser profissional. Seja padrão nos seus kits, seja padrão no processo ali de atendimento ao cliente, de finalização da venda, né, da locação, seja um contrato, tem que ser padrão também, tá bom? E o contrato, pessoal, faz parte dessa parte aí profissional. Você tem que ter, né, um modelo de contrato aí para você passar para o seu cliente. Para quê? Contrato para passar segurança para o cliente e para você também ter uma segurança, caso ele danifique, caso ele suma, ele leva a sua decoração e não te devolve mais. Como é que você vai, né? Imagina o prejuízo. Então você tem que ter ali um contrato, você tem que pedir, né? A hora que a pessoa for entrar em contato com você, desejar reservar, você tem que pedir o comprovante de residência, né? Não é só ela te mandar o endereço. Não, você quer a foto, comprovante de residência. Qualquer locação que você for fazer em qualquer lugar, qualquer contrato vai pedir um comprovante de residência. Vai pedir não só os dados da pessoa, mas vai pedir a foto, o documento com foto ali com os dados da pessoa, para você ter certeza, né, que aquela pessoa, né, tá passando os dados corretos. Às vezes ela pode passar o dado errado para você aí, né? E aí você confere ali na conta, né, de água, de luz, seja qual for o comprovante de residência que ela for ceder a você, se o CPF tá igual, né? Porque às vezes já aconteceu de uma moça mandar para mim o documento do pai, o comprovante de residência da mãe, tava dando divergência. Ela tinha mandado um lado do documento que não tinha a foto, né? E aí
não tinha o nome, tava só a assinatura, assim, aí ficou confuso. Eu falei, olha, tá dando divergência aqui, porque o comprovante de residência tava no nome da mãe, né? E aí o documento que ela tinha mandado era do pai, tava diferente. Eu falei, não tá batendo os dados. E aí é por isso, então verifica certinho, pessoal, tudo, né? E teve cliente que já entrou em contato comigo, né? Eu peço 50% antes, né, pra fazer a reserva da data. E fica a dica, tá, pessoal? Não reserva kit se a pessoa não fizer os 50% e não fizer o contrato. É importante, é crucial para você não ter prejuízo, deixar de alugar para outra pessoa e aquela pessoa acabar desistindo. E aí, a moça não queria fazer o pagamento. Moça, como é que eu vou te mandar um dinheiro sendo que eu não te conheço? Existem muitos golpes por aí, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, olha, você tá aqui na nossa página do Instagram, lá tem clientes, né, que já alocaram com a gente. Eu entendo a sua desconfiança, mas é procedimento da empresa. Eu não consigo locar para você sem os seus dados para fazer, né, o seu contrato. E sem o pagamento de 50%. A sua segurança será o contrato que eu vou estar te enviando, né? E é por meio dele que fica seguro para mim e para você. E aí, passou um dia, ela resolveu locar, né? Ficou desconfiada, mas depois que né, ela sabia que ia ter um contrato, ela viu, né, a página do Instagram que era realmente verdade e tal, ela, né, se sentiu mais segura. Mas foi a única também, assim, que ficou desconfiada. Até hoje foi uma só. Outra coisa, pessoal, nesse nicho de seja profissional, além do padrão que você precisa, né, demonstrar para o seu cliente para ele ter uma segurança, para ele ter uma clareza de tudo, você também precisa pesquisar, pessoal, sobre marketing, sobre empreendedorismo, sobre gerir uma empresa. Então, tenha em mente, por mais que seja um pequeno negócio, seja um cômodo da sua casa, você esteja começando, já esteja uma visão grande, de uma empresa grande, já se porte como uma empresa grande, entendeu? Já fale, eu tenho uma empresa de Pegmont, eu não trabalho, eu tô... Mas que seja uma renda extra aí, tenha em mente, tenha uma visão de profissionalismo, tá bom? Que eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença na sua trajetória, tá bom? Para que você tenha êxito e sucesso no Pegmont. Tópico 5. Você precisa ser criativo. Pessoal, criatividade vai te custar um bom dinheirinho aí como que eu posso dizer? De investimento, tá? Vai diminuir aí o seu investimento se você for criativo. Ou seja, saiba utilizar o material que você tem. Não fique fechado nele, entendeu? Crie outras possibilidades com aquele material que você tem. Exemplo, você tem aí um kit fazendinha. Fazendinha, né? Seja rosa, seja fazendinha azul, vermelha, enfim. Você tem um kit fazendinha. Não foque nele apenas como um kit para aniversário. Você pode usar ele como um tema para chá de bebê. Você não precisa comprar 5 temas de chá de bebê. Você compra um tema de chá de bebê de menino, um chá de bebê de menina, né? Que seja assim, um ursinho, que tenha um aviador, enfim, algo assim. Compra um neutro, que seja um ursinho bege, ou que seja um ó baby, enfim. E aí você usa outros temas que você já tem. Eu, por exemplo, estou refazendo meus kits, as fotos do meu catálogo, com temas que eu já tenho, direcionando para temas de chá de bebê, como Jardim Encantado, dá para ser tema de chá de bebê, Margaridas, tema de fazendinha, tema de safari, de no baby, são temas que podem ser chá de bebê, pessoal. Você não precisa ficar focado apenas naquele modelo para chá de bebê, tá certo? Liso, você pode pegar um painel romano liso aí, seja, né, em tonzinhos mais clarinhos, um lilás, um verdinho, coloca a placa de ó baby e coloca para ser chá de bebê. Coloca a placa chá de cozinha, vira chá de cozinha, coloca um happy birthday, vira aniversário. Então, um único tema, um único modelo, uma única capa, você tem que explorar, você tem que ser criativo para montar outros
kits, entendeu? Fazer combinações diferentes. Você tem que ser criativo, pessoal. Criatividade vai ajudar você a economizar. Eu já dei a dica de bolo, né? Você faz uma base ali do bolo, a base maior do bolo. E aí você faz ali tema, tipo, pros heróis. Você faz ali da cidade. Você usa aquela mesma base para fazer do Homem-Aranha, para fazer do Batman, enfim, você usa as capas de cilindro num tema, você consegue usar no outro também, entendeu? Seja criativo, principalmente para você que está iniciando, que está começando, onde você não quer investir muito, onde você não tem muito dinheiro para investir, onde você está conhecendo, né, o perfil dos clientes que vão vir até você. Então, você não sabe o que vai dar certo. Então, você precisa, né, investir com o pezinho ali no chão, com mais cautela. E isso, pessoal, é importante você ter criatividade para você explorar o material que você tem, para você explorar o seu acervo da melhor forma possível, ok? Então sejam criativos. Sexta coisa que você precisa saber, né, para iniciar no Pegmonte. Há itens que você vai ter um lucro gigantesco, né, até 100%. E tem outros itens que você não vai ter quase lucro, que o lucro vai ser pequeno. Exemplo, flor. Flor é um trem caro, caro, caro. E tem gente que coloca aquele baita arranjo, né, no Pegmonte. Gente, se você for colocar um baita de um arranjo no Pegmonte, é legal, vai atrair, né, uma visão ali, vai ficar super bonito e tal. Mas será que o seu cliente, ele consegue enxergar valor naquilo? Porque às vezes o cliente não enxerga valor. Valor, pessoal, é diferente de como que eu posso dizer? Não é o valor em questão de dinheiro, tá? O valor de custo, né? É um valor de, nossa, isso eu quero, isso faz diferença, entendeu? Às vezes o cliente não vai ver dessa forma, às vezes ele vai ver um outro kit com itens que chamam mais a atenção dele do que o arranjo de flor. E aí você teve que colocar o seu kit com um valor mais alto, porque você teve que investir, né, naquela flor, eles teve que cobrar aquilo ali. Ou então, às vezes, você coloca um valor ali mais, né, baixo, igualado a uma outra pessoa que o kit dela é montado com aquelas, né, com buchinho. E aí, aquele investimento da flor, você pagou R$ 40 pra montar aquele arranjo, R$ 50, às vezes até mais, né, depende da flor que você vai usar ali. E aí, você vai conseguir locar ali no seu kit, a locação daquilo ali vai ser por R$ 5. Entendeu? Então, há itens que você não vai ter um lucro legal. E há itens que você vai conseguir faturar 100%. Exemplo aqui, que eu consigo faturar quase 100%, escadinha de lembrancinha e os números de MDF. É quase 100% o lucro que eu tenho com eles. Porque são coisas de valor baixo, pessoal. A escadinha eu paguei R$ 20, R$ 25. E eu alugo por R$ 25, entendeu? Eu pintei ela, claro, a gente teve o gasto com a tinta. Às vezes a gente consegue frete grátis, né? Às vezes não. Mas aí você consegue alugar uma escadinha tranquilamente por R$ 25. E foi praticamente o preço que você pagou nela. Número MDF, eu peço pra uma moça, né? Uma amiga minha que trabalha com MDF. E ela faz, eu não compro pela internet. Eu compro cru e pinto de branco também. É R$ 18. Eu cobro R$ 15 a locação. E aluga super bem, pessoal. Então, tem kits. Tapete, outra coisa, eu uso tapete bagum. Bagum, eu acho que é esse o nome. Ele é tipo uma lona. Ele é R$ 25 também. R$ 29, 1,5 m por 2. Se você comprar de 2 metros, vai pagar aí uns R$ 40. Se você comprar de 3 metros, 3 metros por mês, você vai pagar uns R$ 40. E eu alugo por R$ 25, a alocação à parte, eu não coloco ele no meu kit. A não ser no kit maior, aí sim ele está incluso. Mas se a pessoa quiser adicionar ele, né, ele é R$ 25. Entendeu? E aí quando a pessoa pega o kit maior, ele é incluso, daí ele sai por um valor mais abaixo. E aí, pessoal, você tem que ter em mente que nem tudo
você vai ter, né, um lucro aí muito bom. Tem coisas que vale a pena investir, tem coisas que tem que repensar, tá bom? Se isso, ai, vai ficar mais bonito o meu kit? Vai ficar lindo, vai dar todo um charme, vai ficar linda a foto com tal item, mas isso vai aumentar o meu lucro? Eu vou conseguir cobrar mais do meu kit por adicionar tal item, entendeu? Então, revejam aí, pensem bem, né, se tem coisa que vale a pena ou não. Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês sobre precificação, pessoal, que eu acredito que é muito importante, né? Eu acho que é um dos motivos que mais as pessoas desistem de trabalhar com o Pegmont, é a precificação errada, que é o que faz a maioria, né, das pessoas que começam a trabalhar com Pegmont desistir. Agora a última coisa que você precisa saber antes de começar no Pegmont. Explore o seu ponto forte e trabalhe no seu ponto fraco. Como assim? Vamos lá, qual que é o seu ponto forte? Todo mundo tem um ponto forte, pessoal, não adianta. Ai, meu ponto forte é balão. Então, capricha nos arcos de balão, trabalha, divulga ao máximo as suas guirlandas de balão. Ai, meu ponto forte é trabalho manual. Ai, sou ótima pra fazer bolo feio. Capricha nos seus bolos, tira foto deles assim mais de perto, entendeu? Ai, sou caprichosa com. Sou caprichosa em separar as coisas. Enfim, veja qual é o seu ponto forte, foca nele, divulga, né, mais o seu ponto forte e trabalha naquilo que você não vai bem. Eu, gente, fui vendedora por minha vida inteira, né? Apesar de ter estudado pedagogia e tal, trabalhei sim em escola, mas eu comecei a trabalhar muito novinha e comecei como vendedora, porque eu era, né, bastante comunicativa e tal. Então, desde novinha eu trabalhei com vendas. Porém, pessoal, eu não gosto, entendeu? Eu não gosto de atendimento ao cliente, não gosto. Prefiro muito mais sentar, ficar fazendo meus bolos, tirando minhas fotos, montando as decoração, do que atender cliente. Porém, é a parte principal do nosso trabalho, né? É o cliente que vai. Se não tem cliente, não tem locação, não tem kit saindo, não tem dinheiro entrando, né? Não tem como a gente pagar as nossas contas, não tem como a gente investir mais. Então, eu preciso trabalhar mais vendas, e é exatamente o que eu estou, né, trabalhando ultimamente. Estou, né, pesquisando sobre atendimento ao cliente, como atender melhor, como reverter ali o cliente, entendeu? É, pessoal. E lembrei de mais um aqui, tá? Lembrei de mais um, então um extra aqui, oitava coisa que você precisa saber para começar no Pegmont. Seja organizado, pessoal. Organizado. Organização é extremamente importante. Porque se você não tiver organização no seu espaço, você não vai saber o que você tem. Você não sabe, você vai acabar comprando coisa que você já tem. Você precisa ter organização financeira, você precisa marcar ali tudo que você gastou, tudo que você investiu, tudo que entrou. Anota os clientes que entraram em contato com você, mas não fechou. Por que será que ele não fechou? Manda uma mensaginha de novo. E aí ficou com alguma dúvida, né? Caso o cliente chamou você hoje, ele não, né? Você mandou as fotos, mandou tudo, ele não te respondeu, não te deu, né? Nada. Manda uma mensaginha de novo, né? Então, seja organizado, tem ali uma planilha de quantos clientes entrou em contato com você, quantos fecharam, né? Tem uma planilha de gastos, planilha de entradas de dinheiro, como que foi aquele pagamento, né? Seja organizado, pessoal. Organização é tudo em qualquer negócio, né? E no Pegmont é muito importante, porque para bagunçar o seu acervo é facinho. E um acervo bagunçado, pessoal, o espaço bagunçado, a cabeça fica bagunçada também, né? E aí a gente precisa ter clareza para passar clareza para o nosso cliente e confiança ao mesmo tempo. Então, a última dica aí para vocês, né, de extra seja organizado. Precisa ter organização no Pegmont. Bom, e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que tenha sido útil para vocês. Você que tá começando aí no Pegmont, gostou desse vídeo? Deixa seu like, curte.
Deixa o seu comentário aí, o que você quer saber mais, qual vídeo você quer que eu grave aqui, qual que é a sua dúvida. Eu vou ter o maior prazer de gravar, de te responder nos comentários, tá bom? Você que já trabalha com o Pegmont, o que você achou? Esqueci de falar alguma coisa? Deixa aqui também nos comentários, vamos nos ajudar, vamos unir as nossas forças e melhorar a cada dia. Também me segue lá no Instagram, lá você vai conseguir acompanhar um pouquinho do meu dia a dia, às vezes eu falo um pouquinho com os clientes lá. Estou sempre postando as decorações novas que estão chegando, os temas novos. E esse mês, pessoal, eu vou completar 1 ano de Le Festas, 1 ano. E aí já postei hoje lá uma campanha de aniversário de 1 ano do Le Festa, um sorteio. E aí fica uma ideia para vocês também, né? Estarem sempre fazendo ações aí no Instagram. Então, vai lá, me acompanha lá no Instagram também. Vou deixar aqui para vocês, na descrição, o link dos meus produtos da Shopee, tá? Das coisinhas que eu compro, que eu gosto. Sou afiliada da Shopee. Aí você pode clicar aqui e ver os produtos que eu gosto e que eu recomendo que você compre, tá, pessoal? Aquilo que eu não gostei, eu não deixo o link, tá bom? Tem muitas pessoas me chamando lá no Instagram pedindo o link de alguns produtos, então eu vou deixar aqui pra vocês. Do Mercado Livre também eu tenho, também sou filiada. Vou deixar aqui pra vocês, então, os produtos que eu recomendo da Shopee e do Mercado Livre. Também, pessoal, clica aí no sininho, assim você vai receber uma notificação assim que eu resolver, né, gravar um vídeo novo. Mas eu vou tentar ser mais presente aqui e estar tentando gravar toda semana, tá bom? Grande beijo pra vocês, fiquem com Deus, até a próxima, tchau!